Olá pessoal, hoje eu quero gravar para vocês um tutorial ensinando vocês como vocês vão fazer a classificação e posteriormente a curva ABC. Então eu tenho aqui um exemplo, gente, de 10 itens, né? Onde eu tenho aqui o preço, o valor, cada item, né? O preço de cada item e a quantidade que esses itens têm em estoques. Então, são as informações básicas que o exercício tem que te dar. Como realizar, então, a classificação ABC desses materiais para auxiliar o gestor de estoque a tomar suas decisões. Lembrando vocês que no vídeo anterior eu falo sobre classificação ABC e eu explico melhor a importância dela. Então, se você quer entender a importância, é o vídeo anterior, onde eu ensino também a fazer a classificação, mas eu falo mais sobre o ABC, o método. Nesse aqui é prático, é só ensinar a calcular. Bom, então passo 1, calcular o valor do estoque em reais. Então, como que você calcula? Multiplicando o preço vezes a quantidade. Então, o exercício deu o preço, a coluna preço, deu a quantidade, é só você multiplicar um pelo outro, você vai ter aqui o valor do estoque em reais, né? Essa aqui, coluna vezes essa, você vai ter cada uma aqui em reais. Bom, passo 2. No passo 2, gente, vocês vão colocar esses valores em valores ordenados. Como que vocês vão ordenar? Vocês vão pegar os valores totais dessa quarta coluna e ordenar em modo decrescente, isto é, do maior para o menor, tá? Então, você vai pegar essa coluna aqui, vai olhar qual o maior valor dela, que é o valor 30 mil. Então, você vai pôr aqui. Qual o segundo maior valor? 20 mil. Você vai pôr aqui, vai ordenar em valor decrescente até o final. Bom, passo 3. Qual que é o passo 3? Você vai preencher a coluna valor acumulado. Como que você vai calcular essa coluna? Você vai somar cada valor da coluna valor ordenado ao valor exatamente abaixo dele. Por exemplo, a primeira linha vai ficar 30 mil porque não tem nenhum valor para somar com ele. A segunda linha você vai pegar 30 mil mais 20 mil, que vai dar 50 mil. Na terceira, você vai pegar 30 mais 20 mais 6. No caso, 30 mais 20 você já somou. Mais 6 mil, 56 mil. Na quarta linha, esse mais esse mais esse mais esse. E assim, sucessivamente, valor acumulado. No próximo passo, vocês vão calcular o percentual. Para isso, você tem que pegar cada linha do valor acumulado e dividir pelo último valor, que seria a linha 10 do valor acumulado, que no caso é o valor total dos itens, tá bom? Então, você vai pegar, ó, 30 mil, dividir por 72.095, multiplicar por 100. Aí, você vai obter esse valor, 41,61%. Segunda linha, 50 mil dividido por 72.095 vezes 100. Entenderam? Você vai fazer assim sucessivamente até a última linha. Próximo passo. No passo 5, nós vamos fazer a classificação ABC. Para realizar a classificação, nós vamos utilizar os seguintes critérios. Os itens A seriam até 80% do valor total. Os itens B seriam entre 80% e 95% do valor total. E os itens C seriam acima de 95% do valor total, que quer dizer entre 95% e 100%, tá? Então, considerando esses valores, eles são orientativos, não são regras. Pode ser que na sua instituição de ensino, seu professor tenha dado outros valores, tá? Bom, nesse caso aqui, nós vamos fazer a classificação utilizando esses valores. Até 80%, nós temos 3 itens, tá vendo? Por quê? Porque o próximo item, ele já passa de 80%, então ele já seria B. Então, seria os 3 primeiros itens seria até 80%, entre 80% e 95% seriam os 3 próximos, tá vendo? Que ele vai de 84 até 93. Então, está dentro desse intervalo, né? De 80% e 95%. E de 95 até 100 seria os próximos valores, seriam os 4 próximos valores. Bom, nesse caso aqui, gente, nós vamos entender quais itens que são o A, o B e o C. Por quê? Porque a princípio você pode achar, vamos voltar aqui, ó, que os itens A, eles são os 3 primeiros aqui.
A1, A2 e A3, mas não são. Por quê? Porque quando você ordena essa coluna aqui, você bagunça esses valores aqui. No caso, esses valores que estavam aqui, eles agora estão diferentes, tá? Então, você precisa encontrar quem desses itens aqui são o A, o B e o C. Então, para facilitar para vocês, o que que eu fiz? Eu coloquei em cores. Então, no caso, os itens que estão em vermelho seriam os itens A, os itens em roxo seriam os itens B e os itens em verdinho, amarelo aí, seria os itens C, tá? Então, nesse caso aqui, quais seriam os itens A? Então, seriam os itens que correspondem a 30, a 20 e a 6.000. Então, é só você vir aqui, ó, e olhar o item A3, que seria o 30.000, o 20.000 seria o item A7 e o 6.000 aqui, ó, seria o item A10, tá bom? Então, os itens A3, A7, A10 seriam os itens A. Só com o B aqui pra gente terminar. Seria os itens B, ó, seria os itens 5.000, 3.000 e 2.500. 5.000 seria o item A4 aqui. 3.960 seria o item A8. E 2.500 seria o A2. Então, esses três roxos seriam os itens B. E o restante, seguindo essa mesma linha, seriam os itens C. Aqui eu coloquei, ó, 3 itens A, seria A3, A7, A10, o B, A2, A4 e A8, e o C, A1, A5, A6 e A9. Bom, qual o valor em reais dos itens A dessa empresa? Então, se eu quiser colocar o valor em reais dos itens A, então eu pegaria aqui os 3 primeiros itens e somaria, né? 30.000 mais 20 mais 6.000 daria 56.000 reais. Qual o valor dos itens B da empresa? Então, os itens B seria 5.000, 3.960 e 2.500, 11.460 reais, né? Que aqui ele está acumulado. Então, somando esses três aqui, 11.460 reais. E o valor dos itens C da empresa, então, seria esses 4 itens que daria 4.635 reais. Então, reforçando o conceito da classificação ABC, os itens de maior valor são A, os itens de valor intermediário, eles constituem os itens B, e os itens de menor valor monetário constituem os itens C da empresa. E como fazer, então, a curva ABC a partir dos dados? Então, quando você tem os dados, agora você tem que montar essa curva ABC. Como que você vai montar, então, a curva ABC? Então, primeiro, a curva ABC, ela é a demonstração gráfica da classificação ABC. São toda essa classificação que nós fizemos, demonstrada, então, de maneira gráfica. Para que isso é importante? Para dar ao leitor uma interpretação visual. Porque quando nós temos essa interpretação visual, pode ser mais fácil da gente compreender, assimilar esse conteúdo, né? Então, como você vai montar a curva ABC? Então, você vai fazer um gráfico, né? Você vai fazer aqui os eixos X e Y. Nesse eixo Y aqui, você vai colocar o percentual, gente, do custo, do valor monetário aqui, né? E aqui você vai colocar os itens, você pode nomear os itens como eu fiz, ou colocar também, gente, em porcento aqui, tá bom? Você pode colocar em valores percentuais aqui, no caso, os itens, tipo X% são A, 30% são B, etc. Então, aqui eu coloquei como os itens, como eles estão aqui. Bom, então como que ficaria essa classificação? Ó, você vai olhar a classificação A até onde ela está. Então, o item A3 seria o quê? O percentual dele, 41%, tá aqui. O item A7, qual que é o percentual dele? Seria 69%. O item A10 seria 77,67%. Então, você vai traçando aqui, ó, no seu gráfico. Se você for fazer no caderno, você vai traçando ele aqui. Então, aqui você já tem o início da curva, que seria a A. Bom, os itens B, então seria, ó, o item A2, que seria 84,61. Então, você vem e traça o pontinho aqui. O item A4, que seria 90,10, você vem e traça o pontinho. E o item A8, que seria 93,57, você traça aqui o pontinho. Então, você já tem aqui o A e o B. E para fazer o C, é só você fazer a mesma coisa aqui. Você vai traçando os pontinhos. Lembrando que o C, ele sempre fica pertinho, porque é de 95% a 100%. Então, os itens vão ficar sempre aqui rentes, né? Um ao outro, até o último, no caso, que seria o 100%.
tá? Então, a partir disso daqui, você consegue ter uma visualização melhor, né, da classificação ABC, que você vê que os itens C, geralmente, eles são em maior quantidade, mas o valor monetário dele, se você pegar aqui, ó, começa daqui. Então, ó, o valor monetário dele é bem menor. Os itens B, eles são em valores intermediários de quantidade, e em quantidades monetárias também ele tem um valor intermediário, se você for traçar. E os itens A, eles são valores de maior valor monetário, né? Mas eles são em menor quantidade. Então tá bom, gente, eu espero que a partir desse vídeo vocês consigam fazer melhor tanto a classificação quanto a curva ABC. É isso, pessoal. Um abraço.